Olá, meus amores, vamos continuando aí então com nossos vídeos de história. Bom, eu tava falando para vocês, né, da chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, o príncipe regente, a corte de Dom João e Dom João. E eu havia falado para vocês que alguns navios acabaram indo para o Rio de Janeiro e outros para Salvador, na Bahia. Dom João estava no navio que foi parar em Salvador, lá na Bahia. Dom João fez muitas melhorias lá enquanto estava governando. Ele criou a Faculdade de Medicina da Bahia e ele criou também lá algumas fábricas. Depois de ter ficado algum tempo lá na Bahia, Dom João foi para o Rio de Janeiro, onde estava a família real, muitas pessoas da corte de Dom João. Corte seriam as pessoas que viviam com Dom João e com a família real na época. E lá também estava o príncipe regente, o príncipe da época, tá? Eles ficaram bastante tempo no Rio de Janeiro, governaram por lá e fizeram também muitas melhorias no Rio de Janeiro, tá? Dom João fez tratamento de esgoto e água, alargamento das ruas, né, para ter duas mãos de carro, transporte público. Ele fez também o primeiro banco, que foi o Banco do Brasil naquela época, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro. Ele criou também naquela época a Marinha, o Exército que nós temos hoje. Ele criou a imprensa, que seria o que? A imprensa, o jornal, as reportagens, né, do que acontece no mundo ou naquele local. E ele criou o primeiro jornal, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Então veja, gente, a gente costuma falar dos portugueses aqui no Brasil e das vantagens que eles queriam tirar, né, dos índios, do nosso povo, das riquezas do nosso país. Mas os portugueses também fizeram benfeitorias, muitas benfeitorias aqui no nosso país e trouxeram para cá muita coisa da cultura dos outros países, né? Então toda a história tem dois lados para a gente refletir, né? Um lado que talvez não tenha sido muito bom, mas um lado também que veio para ajudar. Então, o progresso do Brasil, muito do progresso do Brasil, deu-se pela vinda de Portugal para cá, ok? Nós vamos continuar o nosso vídeo. Oi, gente, deu uma bugada aí no vídeo, né? Eu ia pausar, depois eu não ia mais pausar, buguei o vídeo, mas tô aqui continuando, tá? Agora eu vou falar da tomada de Caiena. Então, o que era isso? Bom, Dom João, família real, portugueses já estavam aqui no Brasil há um bom tempo. Como eu falei, aquela época era épocas de muito conflito, tá? Dom João, quando estava aqui no Brasil, ele declarou guerra à França. E ele mandou portugueses para ocupar lá a ilha de Caiena. Por isso que o nome é a tomada de Caiena, ou seja, a ocupação dos portugueses lá na França, nessa ilha de Caiena. Muito bem, que era a capital da França, tá? A ilha de Caiena era a capital da França. Muitas guerras, muitas brigas, muito pedido dos franceses para os portugueses saírem de lá, haviam já sido feitos a Portugal. Porém, os portugueses não queriam sair lá da França, não queriam sair lá das ilhas de Caiena, e só depois de muitos anos
que eles concordaram em deixar Caiena, deixar a França e voltar para o Brasil e alguns para Portugal, enfim, né? Ai, professora, mas por que isso, né? Havia muita guerra e disputa pelo comércio e por questões financeiras. Então, Portugal quis invadir lá a ilha de Caiena na França para ele poder ter um controle da situação, né? Para que a França não atacasse Portugal, para que a França não atacasse o Brasil, já que a França havia prometido, né, uma invasão, né, a Portugal, porque a França ela estava brava, né, com os portugueses, porque os portugueses faziam muito comércio com a Inglaterra. Então, os portugueses resolveram invadir as ilhas de Caiena. Por quê? Porque a França já havia ameaçado Portugal de uma guerra, de uma invasão. Então, foi o jeito que os portugueses teve de manipular a França para que ela não invadisse Portugal, certo? E agora eu vou falar para vocês o que aconteceu com o governador, o imperador da França, Napoleão Bonaparte. Muito bem, prosseguindo aí com o nosso vídeo, tá? Então eu falei para vocês que Portugal invadiu lá as ilhas de Caiena, na França, porque a França estava brava com Portugal, porque Portugal só queria fazer comércio com a Inglaterra, tá? Muito bem, foi o jeito que Portugal deu para se proteger, vamos dizer assim, de uma invasão da França, tanto em Portugal como no Brasil também, tá? Muito bem. Napoleão Bonaparte era o imperador da França naquela época, tá? Qual que era o objetivo dele? Ele queria expandir lá o império da França, né? Só que ele também tinha o desejo de derrotar a Inglaterra economicamente. Por que que ele queria derrotar a Inglaterra? Justamente por causa da dor de cotovelo de Portugal e Inglaterra fazer comércio e a França não participar disso. Então, ele lá como imperador e governador da época, ele tinha o objetivo de expandir o país dele, fazer o país dele crescer, ok, né? Mas ele queria também uma vingança que era derrotar a Inglaterra economicamente, ou seja, deixar a Inglaterra falida. Só que aí, com o passar do tempo, muitas nações foram se aliando contra a França. Muitos países foram vendo que a França, ela tinha esse desejo de vingança, essa coisa de querer destruir a Inglaterra e essa maldade, entre aspas, de Napoleão Bonaparte. Então, o que aconteceu? Os países foram se aliando, se unindo, né? Quando a gente fala se aliando, aliando vem de aliança, de união, né? Então, os países, eles foram se unindo contra a França, de um modo assim tão forte que chegou um momento que Napoleão Bonaparte foi retirado do cargo de imperador, né? Ele já não podia mais governar a França e foi colocado como rei lá na França, Luís XVIII, que começou a governar a partir então de 1814. Então, por hoje é só, e nós vamos continuar aí com a leitura e com os exercícios sobre essa chegada aí da família real no Brasil e essa tomada aí da ilha de Caiena
quando Napoleão Bonaparte era o imperador. Um beijo para vocês e até já já!